que vocês abrissem em Isaías 52. E o título da minha fala o sofrimento e a glória do Messias. Então aqui Isaías profetizando. Jesus ainda não estava aqui, ainda não tinha nascido, era lá no Antigo Testamento, né? E os grandes homens de Deus profetizavam. Isaías, né, ele era um grande profeta, um grande homem de Deus. E ali ele profetizou o que iria acontecer com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus queria vir. Ia vir um renovo, né, um novo. Jesus Cristo ia nascer para abençoar, para libertar, para salvar a humanidade. E aí ele fala então assim, ó. Eis que meu servo terá sucesso. Será exaltado e elevado e muito alto. Como muitos ficaram espantados à vista dele, pois seu parecer estava tão desfigurado que não parecia homem, nem tinha a forma dos filhos dos homens. Assim ele assombrou a muitas nações, e os reis fecharam suas bocas, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão. Já estava profetizando que aquilo que ainda não tinha sido anunciado eles iriam ver, não é? E aquilo que eles não ouviram entenderão. E aí depois ele fala assim, aqui tudo ele falando a respeito do Senhor Jesus. E aí ele fala assim, quem acreditou na nossa mensagem, não é? Ou outras Bíblias dizem quem creu na nossa pregação, e a quem o braço do Senhor foi revelado, né? Então veja a importância que é de nós crermos. Ele está aqui perguntando quem é que acreditou na mensagem. Quem é que acreditou? Ainda mais naquela época, acreditar numa coisa que ainda não tinha se passado. Jesus ainda não tinha vindo. E ele estava ali já profetizando e falando do futuro do nosso querido Jesus que ainda ia nascer, né? E ali então ele pergunta, né? Quem acreditou em nossa mensagem e quem o braço do Senhor foi revelado? E esta passagem, eu tenho uma reflexãozinha aqui, que está lá em Romanos, mas se vocês não quiserem abrir, é do 13 ao 16, para confrontar, para mostrar a passagem, que ela tem a ver com isso que eu estou pregando. Lá no Romanos 10, de 13 a 16, fala assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Olha que forte, né? Que para toda pessoa que invocar vai ser salvo, mas se a pessoa não crer, como é que vai invocar? E aí ele fala, e como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? É muito forte, não é? Está falando de nós pecadores aqui. E fala assim, ó, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Ou seja, como que é precioso, todos nós pregamos a palavra, vocês que saem para evangelizar aí, salvar almas, como que é precioso, não é? Olha a importância da palavra, da pregação, de nós estarmos aqui pregando a palavra de Deus. Aí ele fala no 16, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, porque Isaías disse, que é o que ele estava falando ali, Senhor, quem creu em nossa pregação? Então está confirmando aqui esta palavra do Novo Testamento. E aí ele começa a falar, né, de Jesus. Fala assim, porque cresceu como um renovo. Um renovo é um rebento. O rebento é um broto, é o Messias que iria surgir, né? Diante dele,
diante dele, e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha beleza. Imagina você plantar uma planta numa terra seca, o que essa planta fica? Ela não fica uma planta bonita, ela fica uma planta feia, ela morre. E ali é uma comparação que Isaías estava fazendo. Fala que ele era como uma raiz de uma terra seca, ele não tinha beleza nem formosura que atraísse o nosso olhar para ele, e nem aparência para que nós o desejássemos. E às vezes a gente vê as pessoas fazerem imagem, que nós que somos cristãos não cremos em imagem, não é? Jesus Cristo, se nós pegar uma cruz e colocar Jesus, nós estamos crucificando ele novamente. Nós cristãos, nós não cremos em imagem, nós não usamos um crucifixo pendurado em nós com o corpo de Cristo ali, porque senão nós estaríamos matando Jesus novamente. Ele ressuscitou, ele não está mais lá naquela cruz, não é? E aí a gente vê aqui como é que ele fala no 3, ó. Ele foi desprezado e rejeitado. Olha só o que Jesus sofreu, né? Ele estava falando do futuro, né? Ali ele só estava profetizando, mas ele veio e ele passou por tudo isso mesmo. Ele foi desprezado, ele foi rejeitado. E tem muito a ver com nós cristãos, porque nós também somos desprezados e rejeitados. Eu me lembro que quando eu me converti, eu era católica. Eu tinha imagens assim que dava para montar uma loja. Eu nasci no dia da Santa lá, padroeira do Brasil, que eles falam, né? Então, meu aniversário ia todo ano lá, comemorava, né? Eu era católica, né? E eu tive que esfregar o nariz no chão debaixo do metrô para conhecer Jesus, né? A que ponto que eu cheguei. Por isso que eu passei por tudo que eu passei, né? Eu tive várias crenças, fui em vários lugares e só peguei demônios em cima de mim, e foi que depois tive que me libertar de tudo isso. E cheguei ao ponto que eu cheguei com depressão, com tudo, para tentar o suicídio e querer me matar. Então, a gente vê aqui o sofrimento de Jesus. E ele fala, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens de dores. Aqui ele fala, homem de dores, se referindo a Jesus, e acostumado ao sofrimento, e como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não o estimamos. É muito forte. Então, eu até parei para pensar, quando eu li esta pregação, que eu pedi para Jesus uma pregação do eis-me aqui, e daí eu me acordei e falei, pera um pouco, Jesus disse eis-me aqui, o Pai mandou ele para cá, para morrer por mim, por você, e ele passou por tudo que ele passou, sofreu, foi humilhado, foi rejeitado, e às vezes nós reclamamos, murmuramos com tão pequenas coisas. Eu sempre me olho dentro de mim quando eu tenho problemas, e eu tenho um problema muito grande, muito sério, mas quando eu olho para Jesus, quando Jesus me mostrou tudo isso aqui nessa palavra, eu fico feliz, eu me alegro, eu me animo, eu falo, o meu problema não é nada. O que Jesus fez, o eis-me aqui, de vir aqui na terra, passar pelo que ele passou, morrer morte de cruz, ser ali crucificado, pregado numa cruz, né, os pés, as mãos, levar as chibatadas que ele levou nas costas, que arrancou até o couro dele, com sangue, com carne, tudo, por aquele espinho furar toda a cabeça dele ali. Olha o que ele fez. Deus mandou ele aqui na terra para que ele morresse em nosso lugar, para que ele pagasse um alto preço, que foi o preço de sangue. Ele despejou até a última gota de sangue dele.
E domingo é Santa Ceia, nós temos que se preparar esta semana para participar do banquete da Santa Ceia. Então nós temos que aprender a dizermos: eis-me aqui, Senhor, em todas as horas, em todas as áreas, em todos os lugares, todos os dias. É muito forte este propósito que Jesus deu para nós. A igreja, ela tem um crescimento muito grande com esse aprendizado, porque é muita coisa que a gente prega, que vem assim, falando a cada coração, vem nos instruindo, nos ensinando, nós vemos crescendo espiritualmente, com a palavra, com as pregações. E aí ele fala aqui no 4, algo que quando eu, depois que tentei o suicídio, que Jesus me salvou, que eu era pela primeira vez, eu fui para o culto, foi pregado esta passagem e foi para mim. A pastora disse: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A pastora disse para mim: se você crê que Jesus pode te libertar agora, te salvar. Eu estava numa cadeira de roda, eu estava com pinos na perna, eu não podia relar o pé no chão porque me dava choque. E ela determinou, ela disse: levanta e anda. E eu levantei da cadeira e andei. Glória a Deus. Impossível aos olhos humanos. Eu estava com pontos na perna, estava com ferro na minha perna, já tinha ferro na minha perna. Eu não podia relar o pé no chão que dava choque. Eu levantei e andei. Fui dando passos que nem neném aprendendo a andar por passo. E ali eu comecei a caminhar. E ela, depois daquele dia, ela falou: quando você achar que você vai retroceder, você vai chegar em casa e vai ficar outra vez na cadeira de roda, você vai ler essa passagem aqui 10, 20, 50, 100 vezes, 1000 vezes você vai ler isso aqui. E você não vai mais sentar nessa cadeira de roda. E deu um pontapé na cadeira de roda que se dá fim dessa cadeira. Então, o Deus que nós servimos é este. Não é um Deus qualquer. Então, que nem eu estava meditando, dizer eis-me aqui quando está tudo bem é muito fácil. Dizer eis-me aqui quando você tem um ministério, quando você tem o seu casamento abençoado, quando você tem sua saúde, é fácil. Está tudo bem, maravilhoso, me converti, estou lá, é tanta bênção, tanta maravilha, só dou testemunho de coisa boa. Aí vem um probleminha. Muitos desistem, muitos se esfriam, muitos desanimam, esquece de que disse eis-me aqui para tudo, porque é fácil dizer eis-me aqui quando está tudo bem. Eu quero ver quando nós estivermos na pior, e aí a gente abraçar aquela causa e falar, sabe? A palavra de Deus é a última que Ele fala para nós e acontece. Não é a palavra do homem quando fala coisas para nós, não. Então nós não temos que ir atrás de conversa de médico, de homem, de ninguém. A última palavra vem do nosso Deus e está na palavra. Como a obreira falou aí. Quando nós precisamos de Deus, nós temos a palavra. Nós temos que buscar. Tanto faz ser na alegria, na tristeza, na dor. Não importa o momento que nós estamos passando. Aí é que nós mostramos que somos homens e mulheres de Deus. Aí é que nós mostramos que dizemos eis-me aqui mesmo, de fato e verdade. Aí nós mostramos para nós e para o mundo e para a igreja tudo. E realmente nós temos caráter, nós temos palavra. Então o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Eu não sei
o que vocês estão passando. Eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua dor, qual é a sua causa, mas eu sei que aqui tem um Deus, que assim como Ele fez a obra na pastora, Ele não faz acepção de pessoas, e eu não sou melhor do que ninguém. O mesmo Deus que me salvou, Ele está aqui para salvar vocês. O mesmo Deus que fez este milagre impossível aos olhos humanos em mim, porque a mulher que era responsável pelo metrô lá, ela falava comigo, ela falava no telefone que ela estava falando com o morto, porque ela estava lá 10 anos e ninguém ainda tinha sido salvado ali, era impossível ser salvado. Ela me fez eu ir lá para ela me ver pessoalmente, porque ela disse, eu creio em Deus, mas eu creio mais ou menos. Mas se eu ver você, eu vou acreditar que existe um Deus mesmo. Em 10 anos que eu estou aqui, nunca vi isso. Eu fui lá e essa mulher me abraçou e chorou e falou que a partir daquele dia ela ia acreditar mais em Deus. Ela falou, hoje eu posso olhar para a senhora e falar que realmente Deus existe. É a primeira. Então, este Deus, Ele é maravilhoso. Ele é o Deus do impossível. Então, eu não sei qual o seu problema, não sei qual a sua dor, não sei qual o seu problema. Não importa se é conjugal, se é familiar, se é na saúde, se é na vida financeira, não importa. Não importa se é no seu ministério, não sei se você está bem, está frio, se não, como é que você está ou não está. Mas eu sei que esta palavra levanta até defunto, como a gente sempre às vezes brinca e fala. E aí ele fala aqui no 6, que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Olha a importância, por que Deus teve que mandar o Filho dele aqui, para morrer por nós. Porque nós andávamos desviados, desgarrados, não é, do caminho do Senhor. E Ele veio para nos colocar no caminho dele, para nos salvar, para nos libertar, para nos curar. Sabe? E aí ele fala, ele foi oprimido e humilhado. E quantas das vezes nós cristãos somos oprimidos e humilhados? Mas aí ele fala, mas ele não abriu a boca. Olha que forte. Jesus não murmurou. Jesus não reclamou. Ele poderia falar para o pai, não vou lá passar por isso, estou aqui no céu, uma boa, tudo maravilhoso, agora eu vou descer lá na terra para passar por tudo isso. Ele poderia não dizer, eis-me aqui, não. Mas ele disse, ele foi obediente. Ele disse, eis-me aqui para o Pai. E ele veio, e ele passou, e ele deixou para nós, como estamos pregando hoje, sempre pregamos a respeito dele, esse grande legado que ele deixou para nós. Essa grande força que nos dá coragem para trilhar os nossos caminhos e vencer, seja qual for o levante de Satanás sobre nossa vida. Nós sabemos que temos um Deus, podemos confiar, podemos acreditar. E aí ele fala que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. E ele foi a última oferta, né? O último cordeiro vivo que se entregou pela salvação do mundo. Naquela época se faziam holocaustos pelos pecados, mas depois que ele deu o sacrifício dele, ele foi a última ovelha aqui, ovelha viva, né? E aí ele fala assim, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Olha que forte. A gente vê o próprio Jesus disse, eis-me aqui. E às vezes nós estamos pensando se dizemos eis-me aqui ou não, né? E aí ele fala que da opressão e do juízo ele foi tirado. A sua geração que contará, porque foi cortado da terra dos vivos. Pela transgressão do meu povo ele foi ferido. Por nossa causa, para levar lá na cruz as nossas falhas, nossos erros, nossos pecados, nossas doenças. E aí ele fala, e lhe deram sua sepultura
como os transgressores e como o rico depois de sua morte, ainda que nunca tivesse cometido injustiça, nem houve engano em sua boca. Ao Senhor agradou quebrantá-lo, fazendo-o sofrer, quando sua alma se puser por expiação do pecado. Verá sua descendência e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua boca. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e será satisfeito. Meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, e ele carregará suas iniquidades. Olha que forte. É interessante que ele, quando ele estava ali na cruz, ele falou: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Todos aqueles que tinham maltratado, que tinham humilhado, que tinham feito tudo isso que está escrito aqui, que foi feito com ele. E ele perdoou. E muitas das vezes nós guardamos mágoas, rancores, não perdoamos, e nós sofremos o nosso crescimento espiritual por causa disso. Então, olha a importância, né, de nós, sabe, olhar para dentro de nós. Se tiver algo que nós tivermos que pedir perdão, pedir mesmo, sabe? E aí no 12 ele fala: portanto eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os poderosos, porquanto derramou sua alma na morte, e foi enumerado como os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Ele ainda intercedeu. Ele ainda pediu misericórdia. Olha que forte. Isso é uma grande lição de vida para nós. Nós olhar para Jesus e ver o que ele sofreu por minha causa e por sua causa. E ele veio. E ele disse: eis-me aqui. Ele não negou um minuto sequer de passar por tudo que ele teve que passar e de morrer, porque aqui o título fala o sofrimento e a glória do Messias. Mas depois que ele morreu, ele foi glorificado. Ele foi reconhecido, ele foi valorizado. Entenderam tudo que ele falava, que muitas pessoas achavam que ele era louco, não sabiam o que falar, não sabiam pregar, julgavam eles até como demônios. E ele foi um grande exemplo, um grande legado. Ele veio para trazer só bênçãos para a vida de nós, para tirar de nós a carga, o erro, o pecado, as falhas, e pôs sobre ele ali. Então, quando a gente determina, que nem eu determinei aqui, quantas das vezes eu esmorecia, eu queria voltar para a cadeira de rodas, eu lembrava: não, eu tenho que ler lá. Quando eu lia, eu me fortalecia, voltava a ficar andando. Foi difícil, no começo não foi fácil. Eu tive que lutar, eu não podia sentar naquela cadeira. Se eu sentasse, eu ia regredir, eu ia falhar, ia ficar lá, e não sei até se hoje eu estaria andando livre como eu ando. Então, mas não foi fácil. Eu tinha que pedir ajuda para alguém subir e descer do ônibus. Eu tinha que sentar para lavar a louça e me levantar depois para fazer outras coisinhas. Eu lavava a roupa sentada, mas eu não sentava naquela cadeira de rodas. Falei: aquela cadeira pode entregar, não quero nem levar na minha mão. E eu determinava todos os dias. E ali eu fui me fortalecendo, através dessa palavra maravilhosa. Que ele levou sobre ele todas as minhas iniquidades, minhas dores, meu sofrimento. Ele me deu um pé novo, porque aos olhos humanos não tinha como. Meu pé moeu tudo lá no metrô. Com 1 quilo de farinha moída no meu osso, no meu tornozelo. Então, aos olhos humanos, não tinha como. E eu estou aqui hoje para testemunhar e para falar da grandeza deste Deus, né? E se Ele fez isso na minha vida, Ele está aqui para fazer na vida de cada um de vocês. Ele é o mesmo Deus, Ele não faz acepção de pessoas, né? Então, não importa a sua dor, o seu problema, o que você está precisando, aproveita esta
passagem determina, porque Ele vai te levantar para te abençoar mesmo nesta noite. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos dizer: eis-me aqui. E nós vamos lutar, e nós vamos vencer, e nós vamos determinar. E quando nós sentirmos qualquer fraqueza, não vamos fazer que nem a mulher que enfiou lá, o pastor enfiou a colher dentro da Bíblia lá, e ela achando que ele tinha roubado, né? Mas depois de um ano viu que ela nem abriu a Bíblia para ler. Que isso não aconteça na nossa vida. Que nós possamos ler cada pregação, meditar, tirar dúvidas, todos os dias ler a Bíblia, não é só ler na igreja. E meditar e falar com Deus, porque Deus, Ele fala conosco através da palavra dEle. Eu sempre falo, a Bíblia fechada é um livro comum, mas ela aberta é a boca de Deus falando. E Deus está aqui falando com vocês aqui nesta hora. Ele usa a boca da pastora para passar mensagem para vocês. E agora, será que vou ter que falar quem creu na minha pregação? Quem é que como ele falou aqui, quem é a quem o braço do Senhor foi revelado? O Senhor, Ele se revela para nós através da palavra dEle. Todos os dias, toda hora. Basta abrir a palavra que Ele está lá se revelando para você. Em cada caso, não importa do mais simples, de uma dor de cabeça a algo impossível. Sabe? E o nosso Deus é o Deus do impossível mesmo. E é bom nós lutarmos quando nós temos o pior ali em nossa vida, para nós testemunharmos, glorificar, mostrar, dar testemunho mesmo, dar glórias a Deus pela bênção recebida, né? E ali nós se fortalecer, nós crescer espiritualmente, nós ver que Jesus realmente é maravilhoso e que Ele cuida de nós e que Ele trata de nós com todo cuidado, toda atenção, todo amor, todo carinho. Ele é detalhista nos mínimos detalhes, sabe? Nós para Ele somos aquela pedra preciosa. Quando chega na conversão, chega um carvão, que é quando é tirado do garimpo lá o ouro, né? A pedra do diamante. Mas depois que lava, que limpa, que lapida, aquilo vira uma pedra preciosa. E nós somos esse carvão quando nós chegamos na presença do Senhor. E a palavra de Deus, as pregações, os louvores, os testemunhos, nós vamos se lapidando. E nós vamos sendo transformados nesta pedra preciosa que cada um de vocês é para Jesus. E que vocês possam nesta noite parar e pensar, sabe? Não choramingar, não reclamar, não murmurar. Aceitar e dizer: eis-me aqui, Senhor, haja o que houver, eu vou estar firme na Tua palavra, eu vou estar firme no meu ministério, eu vou estar firme na Sua obra, eu vou estar firme no meu casamento, na minha casa, no meu trabalho. Eu digo: eis-me aqui para tudo na minha vida. Que nós possamos então dizer: eis-me aqui mais uma noite para Jesus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Ele.